Um ano, quando eu tinha cerca de 15 anos, fui a um acampamento de escoteiros no Lago Bear, em Idaho. Eu não esqueci disso desde então e ainda acredito sinceramente que vi algo sobrenatural. Durante nossa semana lá fez sol e calor, mas um dia ficou realmente nublado e tempestuoso. Começou como garoa de dia e virou um dilúvio torrencial à noite. A tropa do acampamento foi designada para nós naquela noite na margem do lago, na extremidade sul. Acordei no meio da noite, no escuro, com o vento uivando, como um coro de crianças chateadas. O motivo pelo qual eu tive que acordar? Eu estava precisando urinar loucamente. Então, temos essa regra de companheiro que, se você for a qualquer lugar, precisa levar seu companheiro com você, especialmente à noite. Não é Lago do Urso por acaso. Acordo ele e digo que preciso ir. Ele diz sonolento: "Você fala sério?" Quando ele me viu se contorcendo como um louco, ele saiu do seu saco de dormir, pegou sua lanterna e jaqueta, e nós calçamos nossas botas e abrimos o zíper da barraca. Instantaneamente ficamos encharcados. Começamos a caminhar em direção ao banheiro quando, mais ou menos no meio do caminho, ouvimos esse rugido alto pra caramba. Pensando que era um urso, começo a entrar em pânico. Nos viramos, mas não vimos nada sem as lanternas. De repente, um clarão de relâmpago ilumina o céu e vemos uma criatura com uma envergadura de asas enorme. Um pescoço longo, cauda espinhosa, e quando voou sobre nós, pudemos ver a silhueta dela. Suas asas em um movimento descendente. O ar descendente literalmente nos empurra para a lama. Assustados, voltamos correndo para a tenda e nos escondemos. Nem precisei mencionar que só lembrei de urinar de manhã. Até hoje, eu e meu amigo ainda falamos sobre o que vimos e ambos concordamos que foi um dragão. Eu adoro contar essa história porque, ao começar com "eu encontrei um lobisomem uma vez", as pessoas logo se intrigam com o absurdo do que digo. Essas histórias ocorreram com quase 10 anos de diferença e, por razões óbvias, não posso garantir que estejam relacionadas. Mas parece razoável pelo menos considerar a ideia. A primeira história acontece no trailer do meu primo, a algumas casas de distância da minha. Vivemos em uma cidade rural ao pé da região dos Apalaches, então há bastante cobertura florestal ao nosso redor. Estávamos brincando de esconde-esconde e tudo estava bem, até que eu marquei meu primo e o tornei o procurador. Ele odiava procurar, então preferiu sentar e desistir em vez de jogar. Na varanda da frente dele. Era por volta da meia-noite, talvez um pouco mais cedo, então naturalmente estava escuro como breu e perfeito para assustar alguém. Junto com meu irmão e o amigo do meu primo, planejamos nos vingar do meu primo por ser mau perdedor. Atrairíamos ele à beira da floresta e meu irmão saltaria sobre ele. Um plano muito simples para um par de garotos de 13 anos, então começamos a executá-lo. Conseguimos convencê-lo de que havia algo fazendo barulho na floresta e então ele veio conosco para investigar. Enquanto caminhávamos até a beira da floresta, ouvimos algo dentro caminhando conosco. Olhei para o amigo do meu primo e ambos estávamos sorrindo, sabendo que era meu irmão além daquelas árvores. Então, do nada, meu irmão irrompe do lado do trailer do meu primo, gritando e rugindo, enviando todos nós para um pânico temeroso. Ele nos pegou de jeito, tão bem, na verdade, que esquecemos completamente do barulho vindo da floresta, que não podia mais ser atribuído ao meu irmão. Enquanto todos nós ríamos do susto, ouvimos um barulho horrível vindo das profundezas atrás de nós. Foi um grito alto que soou como um homem pedindo ajuda e lentamente mudou de tom e até hoje eu juro que disse ajuda. Após cerca de 5 segundos de gritos humanos, virou o rugido mais gutural que já ouvi. Foi arrepiante. Corremos para dentro e meu primo abriu as persianas de suas janelas e foi então que notamos a visão óbvia e assustadora de uma lua cheia. Sim, não sabemos o que poderia ter feito esse barulho.
Sim, há fazendas próximas. Poderia ter sido uma vaca atacada por coiotes ou algo comum na América rural, mas nunca ouvi nada parecido antes ou depois. 9 anos depois, volto tarde do trabalho para casa. Enquanto dirijo, vejo 2 olhos laranja brilhantes me encarando na estrada escura. Achei que fosse uma raposa ou cachorro, mas ao me aproximar percebi que não eram comuns. Era um cachorro enorme, preto, parecido com um lobo. O animal era tão alto, mesmo estando de 4, que parecia ser quase do tamanho do meu carro. As patas traseiras eram longas e musculosas, como as de um canguru, e as dianteiras, curtas e finas. Ele correu pela estrada e na frente do meu carro, pulando a cerca à esquerda sem nenhuma dificuldade. Ao chegar em casa, contei à família que, enfim, vi o lobisomem que causou o barulho anos atrás. Eu não necessariamente acredito que seja um lobisomem de verdade, mas honestamente não posso dizer que não seja. Achei que vocês poderiam gostar dessa história. Fique atento nas noites de lua cheia. Eu estava acampando com meu amigo Josiah nas montanhas da Pensilvânia. Era aquela temporada estranha entre o fim do inverno e o início real da primavera. Ainda não havia folhas nas árvores, mas o dia de caminhada até o local de acampamento estava por volta de 60 graus. Comprei um rifle pequeno para fazermos alguns disparos enquanto estávamos fora e montamos o acampamento por volta das 3 da tarde. Deixando bastante tempo para atirar, apenas 2 amigos com armas no meio das montanhas. Foi um dia incrível. A noite começou a cair sobre nós, o ar começou a esfriar e nós acendemos uma fogueira para a noite, tirando o bourbon, conversamos sobre tudo, desde planos futuros, namoradas e como a sociedade é ruim. Josiah estava acostumado com acampamentos, um cara trabalhador que tinha paixão pela natureza, mas, para dizer de maneira gentil, não era a pessoa mais inteligente que já conheci. Do outro lado da montanha, começamos a ouvir coiotes. Isso é comum ao acampar na Pensilvânia. Algo que você deve saber sobre os coiotes é que eles são incrivelmente barulhentos e você pode ouvi-los a quilômetros de distância. Eles têm um medo terrível de pessoas e, portanto, não representam perigo algum. Ou era o que eu pensava. Os chamados do coiote se aproximavam. Tudo bem, pensamos, pois provavelmente eles estavam apenas usando as trilhas para se moverem de maneira mais eficiente entre os picos das montanhas. Esse conforto, na lógica, se dissolveu na próxima hora ou 2, pois os uivos arrepiantes continuavam se aproximando. Josiah mencionou casualmente que os coiotes estão perto, mas ele e eu sabíamos que eles estavam nos evitando ativamente. Pouco depois que ele disse isso, o chamado parou e ficamos em completo silêncio. Os estalos e cintilações da fogueira moribunda eram nossa única indicação de que o tempo em si não havia congelado. Foi quando os arbustos atrás de nós começaram a farfalhar. Pegando minha lanterna, escaneei a floresta ao redor de Josiah e eu, apenas para pegar o reflexo de cerca de meia dúzia de pares de olhos em um círculo ao nosso redor. Percebemos juntos o que está acontecendo. Josiah pega o rifle, me entrega e, em troca, eu lhe dou a lanterna. Coloco lentamente um cartucho no rifle semiautomático calibre 22, percebendo que talvez não tenha poder de fogo para deter todos esses coiotes se a situação piorar. Josiah e eu ficamos de costas para o fogo, ele usando a luz para iluminar cada coiote, no momento em que quebram um galho sob seu movimento. Coiotes, ao serem iluminados, latem e se escondem atrás de uma árvore. Caçar a gente parece um jogo para eles, enquanto participamos desse pega-pega de alto risco com lanterna e rifle. Chego a presumir que esses cães estão apenas saindo de um inverno muito rigoroso e provavelmente estão famintos. O impasse dura horas. Tão rápido quanto nos cercaram, desapareceram na escuridão da floresta e logo retomaram seus chamados de caça em outras montanhas. Eu dormi com um rifle naquela noite.
Até hoje, ainda não sei porquê, um animal normalmente inofensivo nos fez lutar por nossas vidas naquela noite. A situação na manhã seguinte não melhorou em nada. A Pensilvânia Central tem clima instável. Ontem estava 60 graus Fahrenheit, hoje amanheceu com cerca de 3 polegadas de neve, temperaturas abaixo de 10 graus e fortes tempestades de neve a caminho. Nenhuma agência meteorológica previu isso antes de embarcarmos nesta aventura. Nos preparamos para 30 graus, mas não para esta tundra. Minhas mãos estavam vermelhas e sem destreza. Já senti frio antes, mas foi a primeira vez que me preocupei por estar frio e despreparado. Esqueça de cozinhar o café da manhã. Tínhamos que sair antes da neve piorar. Desmontamos as tendas, vestimos o máximo de camadas, arrumamos as malas e limpamos o local em menos de 1 hora. Descemos a montanha do troféu de guerra que lutamos na noite anterior, mas as trilhas abaixo estão cobertas por neve não compactada. Precisaríamos de mapa e bússola. Também teríamos que abrir caminho através de um terreno mais difícil se quiséssemos chegar ao carro. Encontramos uma árvore caída, estendemos o mapa na neve que se acumula rapidamente e tentamos nos orientar. Se você nunca sentiu frio, fome e desidratação tentando identificar picos de montanhas em um mapa, saiba que é uma experiência irritante, onde qualquer decisão pode ser a diferença entre viver e morrer. Encontramos 3 picos identificáveis, vemos o riacho que atravessamos na manhã anterior e temos um plano para percorrer os 5 milhas o mais rápido possível em uma linha reta. Esse não era um ritmo típico de caminhada. Estávamos quase correndo, tanto para manter a temperatura corporal quanto para acelerar a caminhada até conseguirmos entrar no meu sedã usado e rezar para que o aquecedor funcionasse. A neve de 4 polegadas pesava nossos passos. Ao nos aproximarmos do riacho, lembramos que a ponte que atravessamos antes ficava a mais 3 milhas de distância, uma distância que não estávamos dispostos a adicionar aos nossos corpos já congelando. Isso estava apenas começando a congelar mais rapidamente. Josiah segue para o noroeste pela margem do rio buscando uma forma de atravessar. Vou ao sudoeste fazer o mesmo. As instruções eram para não caminhar mais de 200 metros longe do local central, para que ainda pudéssemos ouvir uns aos outros chamando que uma solução foi encontrada. Em poucos minutos, Josiah chamou. Uma árvore caiu sobre o riacho, ficando a cerca de 1 metro acima das águas geladas, e me ofereci para atravessar primeiro. Montado nesta árvore, eu me deslizo sobre as águas correndo abaixo de mim, vendo erroneamente minha faca de bolso cair do meu bolso para essas mesmas águas. Um leve inconveniente em qualquer outra situação seria a perda de uma ferramenta necessária para sair desta ocasião. Cruzo o rio e escolho aquele leito de riacho como descanso para a faca. Josiah atravessa depois, mais desajeitado do que eu. Seu pé molha a meia ao tocar o riacho. Nosso tempo para entrar no carro agora é reduzido a minutos, se não aquecermos o pé dele, sentamos, tiramos as botas dele, tiramos as meias e o frio do inverno e a neve devem ter parecido facas contra a pele dele. Com o nosso movimento reduzido dos nossos dedos frios, estou ajudando ele a encontrar um par de meias frescas na minha mochila, já que ele estava usando seus últimos 2 pares. Meias são algo que eu sempre trago em quantidade nessas viagens. Eu encontro as meias. Josiah as coloca, luta para calçar sua bota e eventualmente retomamos nossa viagem. Atravessamos as últimas milhas da selva e voltamos para o SUV. Neste ponto, estamos quase correndo em direção ao veículo. Há 5 polegadas de neve. Destranco a porta, jogo as mochilas atrás e viro a chave. O carro ronca e o motor rugindo sobre a neve parecia gritos de vitória. Nós merecíamos. Mantivemos o carro em ponto morto, aceleramos o motor até cerca de 2.000, aquecendo a cabine para nós dois. Finalmente sentíamos nossos dedos das mãos e pés, dirigindo de volta pela montanha, ouvindo as previsões do tempo no rádio, nos ridicularizando com suas explicações de quão séria é essa tempestade imprevista
e que os distritos escolares em todo o condado já estão fechando para a próxima segunda-feira. Voltamos para minha fazenda, preparamos café, ovos e rimos de como quase morremos 2 vezes nas últimas 48 horas. Depois do café da manhã, depois de quase morrer, Josiah dirige para casa. Acampar é sobre desafiar a si mesmo e se reconectar ao que a humanidade já foi, com algumas comodidades adicionais. Aquela viagem foi muito mais do que o desafio que qualquer um de nós tinha em mente, mas acrescentou confiança à nossa capacidade de trabalhar juntos em situações ruins. Eu moro em Wyoming, Michigan, a uma distância a pé de um cemitério de ressurreição. Se você procurar no Google Maps, verá que ele tem uma linha de árvores ao redor. A linha de árvores próxima da floresta. É onde eu vi algo várias vezes. Bem, você pode determinar o que é por si mesmo. O primeiro encontro que tive com isso foi com minha irmã. Ela ia caminhar pelo cemitério. Era tarde da noite e eu tive o instinto de ir com ela, então fui. Estávamos jogando Pokémon Go e eu não gostava da área florestal ao redor, especialmente deste grande pinheiro. Isso por uma trilha de manutenção levava ao crematório. Mesmo com muito medo, fomos ao crematório buscar um ponto de pôquer e encontrar um Jigglypuff. Precisamos chegar tão perto que ficamos no caminho de manutenção, mas na parte bonita de paralelepípedos. Foi quando olhei para a minha direita que vi a criatura, curvada. Parecia quase um ser humano normal, mas mais aterrorizante. Acho que me viu, pois se levantou. Era alto, tinha cerca de 7 pés. Falei para minha irmã correr e fomos para casa, onde segui rezando no meu quarto por um tempo. Minha mãe também teve uma visão. Ela mencionou ter visto algo cinza, curvado sobre o topo do pinheiro. Ela mencionou ter visto algo cinza e curvado no topo do pinheiro. Quando ela olhou de volta, porém, tinha desaparecido. Voltamos para casa mais cedo naquele dia. Eu me considero um pouco sensível e quando fecho meus olhos às vezes naquela área, acho que consigo vê-lo. 2 grandes buracos me encarando. Minha mãe descreveu a criatura que reconheci como algo que desenhei semanas atrás. Queimei essa imagem, mas depois a redesenhei. Minha visão mais recente, que me impediu de voltar ao cemitério, ocorreu de dia com um amigo. O nome dele é Mark. Caminhamos pelo cemitério por horas até meus braços doerem, então decidi que era hora de irmos para casa lanchar. Minha ansiedade aumentava enquanto caminhávamos. Eu falei para ele sobre essa criatura, mas suspeitava que não teríamos que nos preocupar, pois era dia. Enquanto caminhávamos pela calçada, prestes a alcançar a linha de árvores, vi um esquilo morto e um cachorro no meio da calçada. Olhei para cima e vi o rastejador correndo para a linha de árvores. Era cinza e corria em 4 patas em vez de 2 pernas. Eu disse ao meu amigo para correr e ele correu. Corremos juntos até o cruzamento. Eu apreciaria qualquer conselho sobre o que diabos é isso. Eu tinha cerca de 14 anos quando meu pai foi embora a negócios por algumas semanas, deixando-me para cuidar da fazenda sozinho. Principalmente apenas alimentando cavalos e galinhas, não é grande coisa. A fazenda ficava bem fora da cidade e numa estrada de terra. Os vizinhos mais próximos ficavam a 2 pastagens e meu pai nunca trancava as portas. A fazenda sempre parecia assustadora de manhã. Depois das primeiras noites, comecei a ouvir batidas nas janelas tarde da noite, então obviamente quebrei as regras do meu pai e comecei a trancar as portas da frente e dos fundos. As batidas na janela viraram barulho de maçanetas mexidas e comecei a achar coisas estranhas na fazenda durante as tarefas. Numa manhã, vi os cavalos comendo feno no estábulo de armazenamento. A trava desse estábulo era rígida e complicada, então claramente foi aberta por alguém,
não pelos cavalos. Na pior manhã, eu saí para o quintal e encontrei todas as galinhas alinhadas ao lado de um galpão, igualmente espaçadas com os pescoços quebrados. Uma ou duas delas ainda estavam se mexendo um pouco, pareciam expostas. A trava do galinheiro, obviamente, havia sido aberta por uma pessoa e deixada aberta. A pior parte foi quando meu pai finalmente chegou em casa. Ele me culpou por toda a estranheza e desastre e agiu como se eu fosse estúpido por estar assustado. Ele insistiu que os cavalos abriram a trava do feno e que os cães eram responsáveis por abrir o galinheiro e a linha de galinhas com pescoços quebrados posicionadas. Vale mencionar que nosso vizinho era conhecido por ser totalmente louco. Pedaços documentados de loucura que meu pai estava totalmente ciente. Colocavam armadilhas para ursos no feno para pegar crianças e bloquearam a entrada do vizinho com terra, vingando-se por não poderem andar com seus cavalos na propriedade dele. Acredito que nosso vizinho percebeu que meu pai havia saído, pois não viu seu veículo e ouvia minha música alta pelos pastos. Então, decidiu aterrorizar uma garota do ensino fundamental como passatempo por semanas. Devo começar contando um pouco sobre mim. Sou um cara na casa dos 20 anos, tenho 1,93 m de altura. Sou veterinário, estudante e treino kickboxing. Não há muita coisa que me assuste, e as pessoas podem me considerar um cara intimidador. Minha universidade fica no topo de uma colina fora da cidade. Da janela do meu dormitório no 7º andar, vejo campos de trigo e a floresta próxima. Meu primeiro encontro foi no ano passado. Tenho um pastor alemão chamado Hades e um filhote de husky chamado Ragnar. Naquele dia saí tarde da universidade. Já estava escuro lá fora. Costumo levá-los para fora à noite, pois posso deixá-los correr sem coleira. Eles são treinados e sei que vão me ouvir. Sei que todos os conhecem e não os machucariam se estivessem soltos. Eles têm coleiras que acendem, já que Hades é totalmente preto e Ragnar é totalmente branco, o que torna difícil vê-lo durante o inverno se eu pudesse vê-los o tempo todo. Caminhamos um pouco enquanto eles brincavam e corriam, até que Hades parou e começou a rosnar olhando para os campos de trigo morro abaixo. Eu não pensei nisso. Havia morcegos, corujas e outros bichos ao nosso redor. Coloquei-os na coleira para evitar persegui-los caso corressem atrás de algo. Depois de cerca de meia hora de aterramento sem parar, eu já tinha tido o suficiente e decidi levar Hades para casa e sair para que Ragnar pudesse correr um pouco mais. Cheguei em casa e esperava que ele entrasse na sua gaiola. Ele gostava de dormir lá e eu nunca tranco, mas naquela noite só ficou na janela olhando para fora. Como o filhote estava choramingando e querendo sair de novo, tentei arrastar Hades para a gaiola e trancá-lo até eu voltar. Quem sabe, talvez ele estivesse tentando sair pela janela. Dei uma olhada e no estacionamento vi uma figura escura circulando os carros. Achando que era alguém tentando roubar, peguei a lanterna e apontei para ele. Não era um ladrão. Na verdade, eu não o consideraria humano. Ele olhou para cima, os olhos refletindo a luz da lanterna. Era preto. A cabeça dele parecia muito com a de Hades. Ele estava de 4, mas ao acender a luz se levantou. O teto do carro mal chega à metade do corpo dele. Ele rosnou e depois descobri que vários inquilinos ouviram. Hades ficou selvagem e tentou arrebentar a jaula. Ragnar estava gemendo cada vez mais alto. Notei que ele não queria sair e tentava se afastar ao máximo da janela. O rosnado me fez estremecer e deixei a lanterna cair pela janela. Tentei ver novamente, mas estava muito escuro. Ouvi o estalar da neve enquanto ele se afastava. Na manhã seguinte, procurei minha lanterna e achei grandes pegadas de cachorro na neve e um cheiro ruim ainda presente. Peguei emprestado binóculos infravermelhos de um amigo caçador e desde então já o vi 4 vezes na floresta,
duas no campo e uma perto do morro olhando para cima. Meu colega de quarto e eu nos revezamos para vigiar quando Hades rosna à noite. Não levo os cachorros para fora à noite e Ragnar não brinca nem corre mais. Ele apenas fica pressionado contra os meus pés. Espero que ele supere isso. Eu faço exploração mineral no Alasca. Sou frequentemente levado de helicóptero para áreas ainda mais isoladas do estado. Alguns anos atrás, meu parceiro de campo e eu encontramos o que parecia ser uma carcaça de caribu morta por um urso, mas quando nos aproximamos, parecia estranho. Só restaram duas espinhas e uma cabeça. A cabeça estava posicionada com a boca bem aberta, voltada para cima, como se gritasse aos céus. Os olhos foram cortados. Muito estranho. Também houve muitos casos de encontrar velhos edifícios menores repletos de esqueletos de cachorros ou com roupas de crianças estranhamente novas jogadas por aí. Morava em Montana, na terra do meu pai, e subia uma montanha como sempre fazia. Ouvi um grito muito estranho vindo do outro lado da montanha, longe da minha casa e mais para dentro da floresta. Não era um puma, era muito profundo e longo, durou cerca de 10 segundos e tenho certeza de que não era um urso. Parecia meio que um humano, quase distorcido, quase como se alguém estivesse possuído por algo, meio que o que você ouviria em um filme de terror. Cheguei ao topo da montanha, peguei meus binóculos e olhei na direção geral do grito. Foi lá que eu vi uma criatura estranha, humanoide, branca como papel, sem cabelo, roupas ou genitais. E seus braços eram mais longos que seu corpo. Tinha enormes olhos negros que ocupavam quase todo o rosto. Andava, mas ao me ver parou e me encarou. Eu o observei atentamente. Eu nem sei por quanto tempo, pensando que estava olhando diretamente para a minha alma. Eu tive que desviar o olhar porque meus olhos começaram a lacrimejar por não piscar. Quando olhei de volta depois de limpar meus olhos, ele tinha desaparecido. Eu não conseguia mais vê-lo, o que me fez pensar que era uma estranha alucinação ou algo do tipo. Resolvi me afastar ao máximo dali e corri para casa. O mais assustador é que 5 minutos após entrar, ouço o grito de novo. Estava mais perto e zumbiu meus ouvidos. Agora que penso nisso, lembro que podia ouvir meu pai gritar comigo sempre que eu precisava de ajuda com algo. Todas as outras vezes que eu estava lá em cima, tenho certeza que foi onde eu estava. Quando o vi pela primeira vez, meu pai também ouviu. Então, não era apenas uma alucinação e meu vizinho estava falando sobre os gritos uma semana depois que aconteceu. Eu pesquisei o melhor que pude, mas nunca encontrei nada além de uma descrição. Eu nunca mais o vi e meu pai também não. Um dos motivos pelos quais fui morar com minha mãe no Arizona. Isso não aconteceu comigo, mas meu namorado e seu primo. Eles tinham 17 anos e estavam dirigindo por uma estrada muito escura no sudoeste do Arizona. É um longo trecho de estrada que era bem conhecido por não ter nenhuma luz de rua e estava cercado pelo campo do agricultor local. Havia um enorme canal que corria ao lado da rua. Havia também uma cidade muito pequena que conectava o lado oeste das ruas ao lado sul das ruas e era chamada de Santa Maria. Agora, meu marido e eu, que nascemos e fomos criados no Arizona, crescemos perto desta área, ouvimos todas as histórias loucas e acontecimentos estranhos, mas histórias loucas é tudo o que acreditávamos ser, especialmente porque dirigíamos para cima e para baixo por esta rua quase todos os dias, definitivamente todos os fins de semana e sempre com nossa família quando éramos jovens, depois como adolescentes procurando um lugar para festejar, ou pode contar em. Então, com isso dito, eu só quero dizer que não apoio o consumo de álcool por menores de idade. Éramos jovens e bobos, mas agora sou mãe. De qualquer forma, meu namorado e o primo estavam sóbrios nesta noite. Eles acabaram de sair do lado sul e agora estavam indo para casa.
Eles estavam na Avenida 67 e Lower Buckeye, indo para oeste para a 75 e Thomas Road, quando o carro à frente deles desviou loucamente. E não havia muito trânsito, mas havia um carro na frente deles e um atrás. Quando o carro à frente virou à direita, isso é o que eles descreveram. Uma senhora em um vestido branco e um véu sem rosto estava flutuando em direção a eles. A prima gritou para acertá-la. Meu namorado acelerou, desviando bruscamente para a direita, quase fazendo com que eles batessem no canal. Ninguém olhou para trás ou para os espelhos e foram para casa em silêncio, acelerando. Ao entrarem na garagem, sua prima pulou do caminhão e correu para dentro, deixando-o para trás com a porta do passageiro aberta antes mesmo de estacionar. Meu namorado também entrou correndo, assustado com o que viu. Ambos estavam com medo demais para sair e checar a caçamba ou fechar a porta do caminhão. Para entender melhor onde moramos, houve relatos de pessoas vendo La Llorona, que aparentemente é o que eles acham que viram. Tenha em mente, estou casado com este homem há mais de 20 anos. Ele é um cara direto e só compartilhou essa história comigo em várias ocasiões. Cada vez que eu pergunto, curiosamente, o que eu acho que ele viu, e ele me olha silenciosamente e diz enquanto ela estava flutuando, porque eu não vi os pés dela, o que então me diz que ela provavelmente não era humana. Quero que saiba que esses caras não são covardes, mas algo naquela estrada os assustou muito. Eu costumava ter uma fazenda de alojamento e treinamento de cavalos, com cerca de 45 acres cercados por florestas. Eu costumava passar a noite lá bastante, porque tinha que começar os afazeres cedo pela manhã, então se eu ficasse acordado até tarde, não valia a pena dirigir para casa. Certa noite, por volta da meia-noite, meu cachorro ficou arrepiado e rosnou para a porta do escritório onde eu dormia. De repente, meu iPod, que estava em um alto-falante no celeiro, começou a tocar Ring of Fire, do Johnny Cash, no volume máximo, algo que eu certamente não havia deixado ligado. Deixe-me dizer que essa música é assustadora pra caramba no meio da noite. Do tipo que te faz molhar as calças, assustadora. Meu cachorro rosnava e latia para a porta, então a abri um pouco para deixá-lo sair, achando que se houvesse alguém no celeiro, ele pegaria essa pessoa. Qualquer pessoa lá teria que estar invadindo a propriedade naquela hora da noite. Após alguns minutos, saí do escritório para o corredor do celeiro com um bastão para desligar a música assustadora. A luz que eu costumava deixar acesa estava apagada, então o celeiro estava quase todo escuro. Meu cachorro olhava para a porta do celeiro, que eu deixava aberta no verão para refrescar os cavalos. Seu pelo se arrepiava, mas ele não saía, apesar de ter permissão. Achei assustador, mas no fim só isso. Era uma daquelas coisas. Sabe, é estranho e eu não consigo explicar, mas deve haver uma explicação racional que eu simplesmente não sei qual é. Mas a parte realmente assustadora é que minha propriedade compartilhava um portão privado nos fundos com a propriedade mais próxima da minha, que tinha um portão nos fundos. Quase toda a minha propriedade era cercada por causa dos cavalos. E a propriedade ao lado da minha tinha dezenas de acres, cercados com uma cerca de corrente, que se você sabe alguma coisa sobre cercas rurais, não é feito. De qualquer forma, descobrimos mais tarde que o proprietário da propriedade adjacente era Todd Colap, o serial killer da Carolina do Sul. Ele mantinha uma mulher acorrentada como um cachorro em sua propriedade, onde ele e amigos a abusavam e a levavam pela coleira. Ele também tinha alguns dos restos das pessoas que ele enterrou em sua propriedade. Ele estava fazendo todas essas coisas enquanto eu morava ao lado dele. Na verdade, eu costumava andar em sua propriedade, mas sempre voltava se ouvisse maquinário. Em retrospectiva, provavelmente estava enterrando coisas ou sentia arrepios, como se algo me dissesse para virar e ir para casa. Provavelmente eu era um dos poucos, se não a única pessoa, além de seus amigos, a entrar em sua propriedade enquanto tudo isso estava acontecendo.
Essa história foi contada para mim pelo pai de um amigo de infância. Eu e meu amigo nos conhecíamos há muito tempo. Durante esse tempo, ele morava na cidade. Esta cidade tem uma população de 8.000, literalmente, no centro morto de Illinois. Na borda da cidade, em uma estrada rural, há os restos de uma pequena fazenda de porcos e um matadouro que agora está em ruínas, terra na qual sua família costumava caçar desde os anos 80. No último ano do ensino médio, ele me diz que está se mudando para o campo, para um novo bairro que está sendo construído, casas de alto padrão, e seu pai foi promovido na usina local. Isso ficava a 1 milha da fazenda, Matadouro. Passei a ficar na casa dele com mais frequência, pois era incrível e muito dinheiro foi investido nela. Explorávamos a floresta de dia entre 98 e 99 e à noite ficávamos em casa ouvindo música e nos grupos de chat do Yahoo. Um dia, na floresta, achamos um lago de bom tamanho. Há uma pequena ilha no meio. Meu amigo vê e logo fica pálido, dizendo para irmos embora. Nós saímos de lá às pressas, sem esperar por mim, e eu sigo. Continuo perguntando o que acontece, mas ele não responde. Finalmente voltamos para a casa dos pais dele e estamos sentados na cozinha quando entramos pela garagem. Eles veem seu rosto e perguntam o que houve. Ele conta ao pai que achou o lago. O pai dele parece doente e pergunta de novo o que está acontecendo. Agora, o pai dele é um sujeito bastante sério. Desde que o conheci, ele não tem senso de humor. Só aproveitaria um uísque caro se estivesse no clima. Ele decide que agora é um desses momentos. Depois de pegar seu copo e dar alguns goles, ele nos faz prometer ficar longe de lá e nos conta essa história. Quando ele era mais jovem, seu pai o levou e ao seu irmão para caçar lá. Isso ocorreu quando ele tinha 19 anos e já era experiente. Eles saíram cedo e se instalaram perto deste lago. Dia parado, só alguns veados sem valor. Começando a ter a ideia de um novo local, eles ouviram um farfalhar do lado de fora do lago em frente a eles. Era um lobo, mas esses não estão aqui. Não é uma coisa em nossa área, pelo menos não capaz de caminhar até o lago olhando para ele como se estivesse investigando. Então se levantou sobre as patas traseiras, caminhou dessa maneira até a água, nadou até o meio, mas caminhou até a ilha em 2 pernas e ficou lá antes de se deitar e aparentemente adormecer. Eles decidiram esperar para ter certeza de que estava fora, então recuaram lentamente, voltando para o caminhão o mais rápido possível. Nunca mais iriam caçar lá novamente. Ouvi isso há muito tempo, mas nunca esqueci. O pai do meu amigo nunca brincava e não parecia ter senso de humor. Passei um verão fazendo trabalho de conservação no meio do nada. Eu fazia parte de uma equipe que passava 2 semanas acampando em lugares remotos para fazer trabalho manual, em lugares que as máquinas não conseguiam chegar. Estávamos construindo uma nova trilha para caminhada e bicicleta, na parte de trás de uma área selvagem, em um deserto de alta altitude, onde a civilização mais próxima ficava a 2 horas de carro, em uma cidade de 41 pessoas, numa região de solo arenoso onde pegadas duram para sempre. Foi no meio da nossa estadia, durante a primeira parte da noite, onde todos os outros já tinham ido para a cama, mas eu fiquei acordado para ler. Deve ter sido por volta das 11h30 ou mais, ainda completamente escuro lá fora, com as nuvens cobrindo as estrelas. Minha lanterna de cabeça provavelmente era a única luz, num raio de 40 milhas. De repente, ouço passos andando ao redor do nosso acampamento e indo em direção às tendas de onde eu estava na tenda comunitária. O som imediatamente me deixou em alerta. Senti os pelos dos meus braços se arrepiarem e minha adrenalina disparar. Lembro-me de pensar comigo mesmo que 2 coisas estavam muito erradas, pois a pessoa não estava usando uma luz para ver e os passos não estavam vindo em minha direção a partir das tendas. Pelo contrário, era o oposto. Em 4 segundos, larguei o livro, levantei e virei a esquina da tenda para iluminar as tendas de dormir. O som já havia parado, mas vi pegadas na terra à minha frente.
Parecia que vieram de uma ponta do acampamento. Olharam minha tenda, passaram pelas tendas de dormir e seguiram saindo. Não sei se estava fazendo muito barulho ou não ao andar por aí, mas o resto da minha equipe acabou acordando e me perguntando o que estava acontecendo de dentro de suas tendas. Após minha explicação, todos foram ver as pegadas de botas no chão. Eram quase cópias perfeitas das minhas próprias botas, exceto por uma pequena coisa. Eu tinha uma pedra presa nas minhas solas que estava bagunçando a simetria. Eu estava usando botas de trabalho bastante comuns, exceto que eu também calçava tamanho 15 duplo largo dos Estados Unidos da América, então não há maneira nenhuma de isso ser de um dos outros membros da equipe. Acho que ninguém dormiu muito naquela noite e nunca vimos ou ouvimos mais nada depois. Uma chuva leve apagou as pegadas dias depois, mas lembro que nenhum de nós queria pisar nelas, preferindo andar sobre as pequenas rachaduras da calçada. Eu, meu tio e meu avô, somos todos ávidos amantes da natureza. Já ouvimos de tudo, incluindo linces durante a época de acasalamento, que se você nunca ouviu, soa como uma mulher gritando. Sinceramente, isso me assustou pra caramba na primeira vez que eu vi quando tinha uns 10 anos, e provavelmente explica muitos encontros que as pessoas afirmam ter na floresta. Quanto ao meu tio, no entanto, nada nunca o abala. E ele é o cara mais pé no chão e sem frescuras ao ar livre que eu conheço. E teve muitos encontros próximos com ursos negros, linces e até uma onça parda. Ele sempre compartilha essas histórias com as crianças mais jovens nas fogueiras. Uma vez, ele me contou e ao meu avô sobre algo que ele não conseguia explicar, algo que o arrepiou até os ossos. Fez ele questionar o que realmente sabe sobre a floresta. Agora, isso aconteceu bem no fundo das montanhas Apalaches, a oeste de Boone, mas eu não sei o local exato, pois ele nunca diria. Ele e seu amigo Brian estavam fazendo mochilão, como já haviam feito muitas vezes antes. Ele tinha um grupo maior que fazia esse tipo de coisa todo ano, mas dessa vez eram apenas os dois. Agora, essa trilha em que eles estão fica a milhas de qualquer estrada, muito menos residência, e não é o tipo de trilha onde você encontraria outros caminhantes. Isso é pura selva. Alguns dias na caminhada, eles montaram um acampamento durante a noite ao lado de um riacho que estavam seguindo, prepararam o jantar e depois se recolheram em suas barracas para a noite. Algum tempo depois, algo fora do acampamento acordou meu tio. Ele ouviu atentamente, embora não estivesse alarmado. Talvez eles tenham deixado comida fora e um urso ou guaxinim tenha se aproximado para dar uma mordida rápida. Ele então percebeu que o que quer que estivesse fora da tenda era grande, muito grande, e ele podia sentir o impacto de seus pés batendo no chão. Nesse momento, ele já segurava seu Magnum 44 no peito só por precaução, sem alarme, pois já teve muitos encontros com ursos antes. E foi quando ele percebeu, no silêncio da noite, que não havia sons e a floresta estava estranhamente quieta, e ele podia ouvir os passos individuais e eram apenas dois. O que quer que estivesse fora de sua tenda não estava andando em 4 patas, mas 2. Neste momento, ele fica realmente assustado com os passos se aproximando da tenda. Agora ele podia ouvir as respirações pesadas e ásperas da criatura, quase como um som de grunhido que ela fazia a cada passo. A essa altura, sua arma estava apontada diretamente na direção do barulho. Ele não sabia a altura da criatura, mas percebia que era grande, comparável a um homem de 136 quilos passando pelo acampamento. Então ele ouviu a criatura caminhar devagar de volta para a floresta, subindo o riacho, e as folhas farfalharem quando ela retornou. E então o retorno do silêncio. Ao acordar no dia seguinte, ele pensou que poderia ter sonhado quando Brian veio correndo até ele perguntando se ele tinha ouvido o que quer que fosse que estava fora do acampamento naquela noite. Eles buscaram pegadas, mas não acharam nada. No entanto, a história não termina aí. Depois de um tempo, eles fizeram um mochilão de novo na mesma região, mas não exatamente no mesmo lugar.
Todos estavam ao redor da fogueira quando ouviram coiotes uivando, algo comum naquela região. Eles ouviam a sinfonia quando, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo vale. Ele disse que parecia que um homem muito forte, de uns 90 quilos, tivesse acertado uma árvore com um taco de beisebol com força total. A floresta imediatamente ficou em silêncio e nenhum uivo ou latido de coiote foi ouvido novamente pelo resto da noite. Meu tio falou muito sério ao me contar essa história. Não era hora de inventar para parecer legal. Isso vai contra o caráter dele e acreditei em tudo que disse. Meu avô quase não trouxe perspectiva sobre o que poderia ter sido. Quanto a mim, parece muito com as outras histórias de pé grande que eu li online, especialmente sobre as batidas. O que vocês acham? Adoraria ouvir suas próprias ideias. Sou um caçador ávido em uma cidade rural no Missouri. Minha família caça em terras públicas e temos caçado na mesma ponte por várias gerações. A terra costumava ser mantida por uma grande serraria que usava mulas para arrastar as árvores até o moinho. Na cidade próxima encontramos todo tipo de coisa louca. Cravos de ferrovia no meio da floresta, ferraduras crescidas ao lado de árvores onde eles as penduraram em um galho. Uma das coisas mais loucas que vi na floresta foi um vagão caído ao lado de um cume, levando as mulas junto. É uma queda de 200 pés, então deixaram tudo lá embaixo. Passei centenas de vezes por isso e, do nosso ponto de caça, as madeiras estavam todas podres, mas os suportes de metal e rodas ainda lá, tomados pela natureza. Um dia, caminhando na floresta, cheguei ao meu ponto, a cerca de meio quilômetro de onde fiquei sentado por horas. Quando ouço o que parece ser pessoas gritando na crista, seguido por um grito alto e um enorme estrondo. Então peguei meu equipamento e comecei a sair. Quando cheguei ao destroço do vagão, havia uma coroa de flores sobre ele, mas nunca vi ninguém além da minha família lá embaixo, e ninguém sabe quem a colocou. Conversamos sobre aquela noite de volta ao acampamento, e só pudemos supor que se alguém tivesse falecido naquele vagão, talvez fosse algum neto distante ou algo assim, e aquele dia era o aniversário do acontecimento. Mas isso ainda não explica o som que eu ouvi. Continuo caçando no mesmo local, mas não ouvi nem vi mais nada desde então. Eu estava no sudeste do Alasca por cerca de 15 dias há alguns verões atrás. Tínhamos acabado de jantar e lavado nossas panelas e frigideiras, e tínhamos ido para nossas respectivas tendas nas árvores ao longo da costa, onde tínhamos parado para a noite. O lugar escolhido para acampar não era ideal. Dizia-se que a maré entraria bastante naquela noite e só nos deixaria com alguns pés antes que a água estivesse batendo nas abas de nossas tendas. Também não nos importamos, pois chovia e ventava muito naquele dia, então o caiaque não era divertido e tivemos que parar. 45 minutos após nos despedirmos, ouvi respingos na zona de maré, cerca de 6 metros da minha tenda. Não dei muita importância porque já aconteceu antes. Quando estávamos no Alasca, paramos em praias onde a maré havia subido a poucos pés de nossas tendas. Tentei ignorar, mas por dentro eu estava surtando. Nosso local de acampamento era menos que ideal se você quisesse fugir no meio da noite. Estávamos na base de uma colina relativamente íngreme que estava coberta de amieiros e escorregadia por causa da chuva. À esquerda, cerca de 70 pés do nosso acampamento, havia uma saliência rochosa de 20 pés de altura, estendendo-se até a água e íngreme demais para ser escalada. Por exemplo, um urso pardo, e havia muitos no verão, tínhamos visto 4 ou 5 vezes só naquele dia patrulhando as praias. Ele queria ver o que estava acontecendo na praia e caminhou em nossa direção pela direita e basicamente bloquearia nosso movimento, algo como colocar a rolha de volta na garrafa de vinho. Não havia muitos lugares para ir. Após 15 minutos ouvindo respingos,
Tento racionalizar para conseguir dormir. Mas é quando ouço algo além dos respingos. O som agudo de gargarejo rompe o ar quieto da noite. Soava como dois gatos brigando, mas sempre que um miava, o outro empurrava sua cabeça para debaixo d'água. Isso continuou por bons 20 minutos. Depois que acalmou, eu ouço isso, é estranho, hein, vindo da outra barraca. Obviamente, tentando minimizar o incidente, eu, assustado pra caramba, apenas respondo sim, vou dormir. 15 minutos passam sem fazer muito barulho, mas então o mesmo gargarejo rompe a noite, desta vez muito mais perto. Os ruídos são mais profundos desta vez, mais guturais. Parece um velho brigando com um gato e cada vez que cada um deles grita são forçados a submergir na água. O espirro intensifica e parece que está vindo bem de fora da minha barraca. Acho que o medo do que estava acontecendo eventualmente apenas me esgotou de toda a minha energia, porque eventualmente eu adormeci. Eu só me lembro que não movi um músculo e não me movi por tanto tempo, mas todos os meus músculos doíam depois de um tempo e eu podia sentir meu coração bater na minha garganta a noite toda. Acordamos, tomamos café e desmontamos as barracas antes de voltar para a estrada. Nunca mais ouvi isso. Algumas semanas depois eu fiz algumas pesquisas no Google e estou bastante certo de que eram apenas lontras marinhas lutando entre si na zona entre marés, mas foi assustador pra caramba. Eu estava na casa da minha namorada para o fim de semana, que geralmente é toda sexta-feira a domingo, e em si mesmo não é tão incomum. Nós dois começamos a faculdade recentemente. Ela ainda mora com os pais e 2 irmãos mais novos. Eram cerca de 4h50 da manhã, e foi quando as coisas assustadoras começaram. Veja, todos na casa dormiam, menos nós. Adoramos ficar até tarde jogando videogames ou vendo filmes. Na verdade, acabamos de assistir a um filme e estávamos nos preparando para dormir. Eu me trocava para dormir vestindo short e camiseta, enquanto minha namorada foi pegar água na cozinha, pois o quarto dela fica muito quente no verão. Após me trocar, relaxava no puff do quarto dela, aguardando seu retorno. Neste ponto, é importante entender o layout básico de onde ela mora. Caso contrário, a próxima parte pode ser um pouco confusa. Então, a casa dela fica a cerca de 8 minutos fora dos limites da cidade e ela tem uma longa entrada que vai da estrada até uma colina que leva à casa dela. A casa dela é cercada por árvores e uma floresta densa, com vizinhos a minutos de distância. No final da entrada dela, há um sensor de movimento que, quando ativado pelo movimento, emite 3 bips altos dentro de sua casa. O pai dela é um militar de alta patente, então ele definitivamente toma precauções e medidas de segurança para garantir a segurança de sua família. E como eu disse antes, ela estava na cozinha sozinha por volta das 4 da manhã, enquanto eu ainda estava no quarto dela. A cozinha dela fica no corredor e passa pela sala até o quarto, então deve voltar em 1 ou 2 minutos. Ela estava apenas demorando pelo menos o triplo do tempo usual, e logo antes de eu ir à cozinha para verificar como ela estava, ela apareceu na esquina com uma expressão preocupada no rosto. Ela pode se assustar facilmente, então eu não me alarmei de primeira. Ela me entregou a água e então começou a explicar rapidamente por que tinha demorado tanto. Ela basicamente disse que estava na cozinha, na pia, enchendo a água, quando ouviu um som de gemido vindo de fora das 2 janelas perto da pia. Ela achou que fosse um dos cachorros e foi à garagem verificar. Ambos estavam enrolados em suas casinhas quando ela abriu a porta dormindo e só acordaram quando ela acendeu a luz para vê-los. Ela disse que estava confusa e um pouco inquieta nesse momento. Voltou à cozinha e ouviu novamente um latido profundo e estranho vindo de fora das janelas. Observe que eram 4 da manhã, então está quase completamente escuro lá fora, especialmente porque as árvores densas ao redor da casa bloqueiam bastante a luz da lua.
ela me disse que não conseguia ver nada e correu de volta para o quarto para me contar. No começo fiquei cético, achando que eram só os cachorros e que minha namorada estava apenas cansada e alucinando. Então concordei em segui-la de volta à cozinha. No início não ouvi nada por bons 2 minutos e decidi tentar recriar o que ela havia feito. Eu entro, ligo a torneira e espero. 2 minutos depois, ouço novamente o mesmo som estranho e lamentoso vindo da janela. Gemia como um animal ferido. Tive que acender as luzes da garagem novamente, o que iluminava levemente a área fora da janela, mas não conseguia ver nenhum sinal de animais ou qualquer coisa. Ela apagou a luz e ouvimos o choro se afastar, como se a criatura fugisse para a colina perto da cozinha em direção à floresta. Percebemos que ele tinha medo ou era sensível à luz, então saímos da cozinha e voltamos ao quarto dela. Nesse ponto, eu estava bastante assustado e queria ter certeza de que o que quer que fosse tinha sido definitivamente afugentado. Então voltamos para a cozinha e, após alguns minutos, ambos armados com facas de tamanho decente que minha namorada tem em seu quarto para proteção. 5 minutos se passam na cozinha e está silencioso. Mas então o gemido começa novamente e um som estranho, triste, de latido, como algo imitando um animal ferido, estava talvez a 3 metros fora das janelas da cozinha. E nesse momento eu percebo algo. Não há razão para alguma criatura tentar imitar o som de um animal ferido, a menos que quisesse nos atrair para fora e nos causar dano. Isso me irrita, começo a gritar para que vá embora e tudo silencia. Ouço um movimento fora da janela e um som estranho, como se algo se movesse pela parede abaixo dela. Então, seja lá o que for, solta esse som antinatural, quase como um gemido e um rosnado. Minha namorada e eu nos olhamos e saímos correndo da cozinha sem dizer uma palavra. Nos escondemos no quarto dela até desmaiar por volta das 5 ou 6 da manhã. Nós conversamos sobre isso, ouvimos um monte de barulhos de animais e nenhum deles chegou perto do último som antinatural. Eu nem conseguiria imitar o som direito. Foi tão estranho e assustador, ainda ouço na minha cabeça. Então fizemos algumas pesquisas no dia seguinte e surgiram algumas possibilidades conhecidas. Talvez um Wendigo Skinwalker, não sei, talvez até algo mais. Olhamos ao redor do lado de fora pela manhã e não havia sangue nem rastros, então definitivamente não havia nenhum animal ferido. Na colina, cerca de 3 metros da janela da cozinha, vimos 2 marcas profundas no chão e grama achatada subindo. Contamos a um dos irmãos da minha namorada sobre a experiência para que ele nos ajudasse a testar algo. Uma pessoa foi até a pia da cozinha perto das janelas, enquanto outra andava por vários pontos próximos, fazendo sons para tentar triangular onde a criatura estava. Concluímos que em certo momento esteve a menos de 1,5 metro das janelas, e depois fugiu morro acima, o que batia com a grama pisoteada e as marcas nesse sentido. Mais acima no morro, há um caminho que se ramifica e outra parte do caminho é bastante abandonada e tomada pela vegetação. Ninguém passou por lá em pelo menos 2 anos, e eu segui até o fim e continuei um pouco mais à procura de pegadas. Encontrei algo interessante. Uma samambaia de 1 metro de altura e silvas quase completamente achatadas, e alguns galhos quebrados perfeitamente ao meio, como se algo razoavelmente grande tivesse passado pela área com pressa, e parecia muito recente. Então, decidimos contar aos pais da minha namorada sobre isso e o pai dela pareceu especialmente interessado. Ele nos disse que os painéis de madeira da casa de bombas haviam sido arrancados nos últimos dias. Ele então levou um dos cães para a floresta e presumimos que ele procurou por algum sinal. Ele voltou e 2 dias depois instalou uma câmera ao lado da janela da cozinha, onde ouvimos os sons. E novamente, ele é um militar de alta patente, e ele acredita 100% que havia algo acontecendo naquela noite. Se alguém tiver algum pensamento ou contribuição, eu agradeceria.
trabalhei em um canil nas montanhas. No auge do inverno, escureceria às 5 da tarde. Eu estaria no escritório terminando alguns trabalhos de papelada. Nesse estágio, todos já teriam ido embora. E este prédio em particular ficava um pouco longe do prédio principal e do estacionamento. Todos os cães estariam dormindo a essa hora depois de um dia agitado. Você poderia ouvir um alfinete cair. Às vezes, eu ouvia passos lentos e definidos, tanto que eu me levantaria, sairia para a frente principal, pronta para explicar que estávamos fechados, mas não haveria ninguém lá. Isso costumava me assustar. Algumas vezes eu até verificava os cachorros, caso o som estivesse vindo dos canis. Mas todos dormiam profundamente. Antes de contar essa história, gostaria de ressaltar que não sou da América, o que é surpreendentemente em contraste com o que as pessoas costumam pensar. Eu sou da Holanda, e devido ao tipo de mentalidade com que fui criado, nunca teria sequer ousado pensar na existência de criaturas sobrenaturais aqui. Pessoalmente, eu sempre fiquei em cima do muro sobre essas coisas. Dúvidas sobre quais histórias são apenas lendas e superstições e quais têm mais verdade que fantasia. A típica mentalidade holandesa com a qual fui criado é que não há nada mais no mundo além do que já descobrimos. Pelo menos não quanto ao divino, paranormal ou sobrenatural. Era o que eu pensava originalmente. Mas como muitas vezes acontece, o mundo tende a nos mostrar suas verdades de uma forma ou de outra. Eu nasci na Holanda, no centro-oeste do país, mas me mudei para Brabant, no centro-sul, quando era jovem. Não há nada fora do comum sobre minha casa, mas estou feliz em dizer que há uma floresta bastante grande a apenas alguns quilômetros ao sul de onde eu moro. Eu costumava, e ainda faço, longas caminhadas e relaxantes trilhas por lá. Eu costumava sair da trilha ocasionalmente e fazer caminhadas noturnas no verão. Tudo isso é ilegal, pois há leis rígidas proibindo acampar, sair da trilha ou permanecer na floresta à noite. Não preciso dizer que eu deliberadamente fiquei na floresta até depois do pôr do sol, arriscando secretamente uma multa. Usava roupas escuras para ir à floresta, para que homens e mulheres do serviço e espreitadores noturnos não me localizassem. Não entendo por que sou viciado nessas caminhadas na floresta, principalmente à noite. Sempre senti um forte chamado da natureza desde a primeira vez que saí da trilha, no verão de 2017, ao visitar a floresta, estivesse ou não fora da trilha. Nem mesmo a hora do dia importava. Eu ficava energético e animado com isso. Eu até ousaria dizer que queria ir caçar em algum momento, quando via um veado ou coelho por perto. Infelizmente, não tenho licença nem armas, então sei que não pegaria nada. Meses atrás, no início do outono, fui para outra caminhada noturna na floresta. Levei minha lanterna porque estava nublado e chovendo. Como sempre, fui de bicicleta de montanha e aprendi a um poste antes de entrar na escuridão entre as árvores. Vi apenas as últimas pessoas voltando para seus carros e casas enquanto eu caminhava na direção oposta. Quando cheguei ao meio da floresta, já estava quase totalmente escuro. Pode me chamar de hippie, não me importo. Francamente, eu teria feito o mesmo se tivesse lido uma história semelhante. Agora, antes de chegar ao encontro real, devo dizer que já encontrei algo semelhante nas florestas de janeiro de 2017. Fui à floresta durante o dia, já que a primeira neve do inverno havia caído durante a noite, e eu queria ir e tirar algumas fotografias da bela paisagem nevada, embora eu tenha ficado um pouco mais do que deveria. Escureceu e precisei voltar para minha bicicleta e sair da floresta. Enquanto voltava apressado, ouvi um barulho alto nos arbustos, como se algo grande, talvez um cervo, corresse entre as árvores. O som estava distante no início, mas logo se aproximou, até que de fato eu vi um cervo, correndo para fora da neve, cobrindo as profundezas da floresta pelo caminho que eu estava. Embora em seu encalço corresse algo diferente, esta enorme criatura semelhante a um lobo, claramente maior que um lobo comum, este tinha pelo menos 1 metro de altura no ombro.
Parecia um pouco mais robusto que um lobo cinzento comum, com pelo escuro e desgrenhado. Olhando para o seu rosto, eu podia ver seus dentes. E suas patas eram muito maiores do que as de um lobo normal. Agora, por favor, note que em 2017, os lobos estavam apenas retornando para a Holanda, principalmente perambulando pela fronteira com a Alemanha e eventualmente se estabelecendo em nosso maior parque nacional, que estava localizado a mais de 100 quilômetros de distância do meu lugar. Além disso, ainda não haviam sido avistados lobos nesta área, então era praticamente impossível para mim acreditar que isso era apenas um lobo comum, apenas olhando para o tamanho dele já. Eu teria tirado uma foto dele se pudesse. Tudo aconteceu tão rápido. Vi o cervo e o lobo cruzarem a trilha em no máximo 5 segundos antes de sumirem na escuridão. Ainda impressionado e um pouco perturbado por saber que havia um grande canino na floresta, fui procurar pegadas que ele pudesse ter deixado. Ele fez isso, mas com cada galope deve ter chutado muita terra para o ar, já que não havia pegadas de patas, apenas marcas de garras e então pedaços de terra faltando. Embora essas marcas fossem ainda tão grandes quanto minha mão com os dedos espalhados, sentindo-me assustado e ainda processando que eu acabara de ver um lobo gigantesco caçar sua presa, marchei até minha bicicleta o mais rápido que pude, destranquei-a, pulei nela e fugi antes que ele decidisse mudar de ideia e me fizesse sua refeição. Foi quando ouvi um uivo sinistro e profundo vindo da floresta, como um uivo de lobo, mas de alguma forma mais profundo e mais assustador. Claro, eu não contei a ninguém o que tinha visto, especialmente porque não tinha provas suficientes para apoiar minha afirmação. Mas eu não tinha medo de voltar para a floresta nem mesmo à noite, já que eu sabia que os lobos geralmente não têm medo de humanos. E quando eu voltei, na época do meu segundo encontro, eu quase tinha esquecido da fera que chama a floresta de lar. No verão de 2019, voltei a caminhar à noite após algumas caminhadas ocasionais de dia. Dessa vez eu não levei minha câmera comigo, eu só queria fazer uma caminhada refrescante sob a lua cheia. Depois de cerca de meia hora caminhando profundamente na floresta, e depois de me sentar em um banco de madeira, ouvi o balido fraco de uma ovelha a cerca de 300 metros de distância. Levantei-me e comecei a ir na direção do barulho, principalmente porque o balido soava angustiado, como se a ovelha estivesse em pânico ou tentando fugir. Eu já estava surpreso por conseguir ouvi-lo de tão longe, mas o que me surpreendeu mais foi que eu também conseguia sentir um cheiro metálico. Era como um cheiro de cobre, muito forte, e foi quando percebi que deveria ser o cheiro de sangue. O vento soprava em minha direção, mas eu não sabia que era capaz disso. O rebanho estava em um pequeno pântano a uns 300 metros de onde eu me sentava. Levou algum tempo caminhando em direção ao curral antes que eu pudesse ver as ovelhas, pois estavam escondidas por árvores e arbustos. Quando cheguei ao curral, algo inesperado me chocou. Não apenas os animais estavam andando freneticamente e tentando escapar, mas havia 2 ovelhas abatidas ali, em uma poça de sangue, suas gargantas rasgadas por mandíbulas poderosas e garras ferozes a julgar pela aparência dos cortes profundos na pele e marcas de mordida em seus pescoços. Havia uma confusão de enormes pegadas lupinas ao redor dos corpos das ovelhas e ao redor de seu cercado improvisado. Parecia que o assassino era meticuloso ao escolher sua presa antes de entrar para fazer um movimento. Após a seleção das vítimas, os resultados ficaram evidentes. A besta monstruosa ignorou a cautela, como fez com as entranhas da ovelha. Para a maioria, era uma visão horrenda, mas eu achei mais curioso do que qualquer outra coisa. Primeiro senti frustração, pois algo vagava pelas florestas próximas à minha casa. Eu segui as pegadas esperando encontrar o que as fez antes, seja lá o que fosse me encontrasse. Quanto mais eu avançava na floresta, a vegetação ficava mais densa e difícil de atravessar. Era assim tão escuro.
Pensando rapidamente, liguei minha lanterna e a iluminei ao redor das sombras projetadas pela luz da lua, criando formas e figuras assustadoras. De repente, ouvi passos abafados ao meu redor. Um galho estalou atrás de mim e, sem pensar, iluminei minha luz para onde eu tinha ouvido. Olhos amarelos escuros a 1,20 m do chão refletiam das sombras para mim. Assim que a fera saiu de trás das sombras, e quando eu fiquei cara a cara com ela, eu congelei. Era, de algumas rápidas olhadas, o mesmo animal que eu tinha visto 2 anos e meio atrás. Tinha a mesma estrutura, o mesmo pelo escuro e desgrenhado. O animal parecia estar me encarando cautelosamente. Seu olhar era duro e frio, mas não parecia ser agressivo. Pelo sangue em seu focinho, eu pude perceber que essa deve ter sido a fera que matou aquelas ovelhas, e agora eu estava realmente assustado, à beira do pânico e cauteloso. Eu não tinha muita chance contra um lobo desses, com dentes e garras enormes, mas meus instintos diziam para lutar se preciso em vez de fugir. Afinal, se eu fugisse, basicamente me entregaria como alimento caso o animal ainda sentisse fome. Além disso, essas florestas eram minhas, e a fera era uma intrusa, e eu estaria condenado se deixasse um intruso invadir minha casa. A fera ainda estava me observando, e enquanto fazia isso, se levantou sobre as patas traseiras. Nenhum sinal de agressão era visível. Apesar disso, assumi uma postura defensiva, alargando meus ombros e parecendo o maior que eu possivelmente poderia. A criatura se aproximou, ficando a cerca de 5 metros, e senti os pelos do meu pescoço arrepiarem quando ela se inclinou e cheirou o ar. Então, ele levantou as orelhas, mexendo-as como se estivesse reconsiderando me atacar. E apesar de quão distante eu escolhi parecer e como eu posso agir no meu dia a dia, eu nem chego perto de quão intimidador e bem construído essa coisa era, quão grande ela era. E quando comparada bem, quão minúsculo eu sou. Eu me encolhi por dentro. O lobo recuou, desviou o olhar e farejou o ar ao redor. Dei um passo à frente, tentando assustá-lo e parecer tão defensivo e territorial quanto me sentia. Decidi arriscar. Era agora ou nunca, então, respirando fundo e com minha voz mais intimidadora, gritei: "Saia agora!" Em holandês, claro. A fera pareceu surpresa e assustada, como se não esperasse minha reação defensiva. Então ela soltou um rosnado e depois disso se abaixou em todas as 4 patas e desapareceu na folhagem. Quando parei de vê-la ou ouvi-la, suspirei de alívio tão alto que ainda sentia medo. Aquela coisa poderia me ouvir e, pior, poderia retornar. Meus pés haviam ficado dormentes à medida que a adrenalina deixava meu corpo e eu estava tremendo enquanto o ar frio finalmente começava a me morder. Um uivo distante ecoou atrás de mim, aumentando meu medo conforme ressoava a noite. Ele uivou novamente e eu comecei a voltar para minha bicicleta, correndo rapidamente por o que pareciam ser horas, verificando continuamente cada som que ouvia, mantendo meus olhos bem abertos como um cervo assustado e nunca deixando de olhar ao meu redor caso o monstro tivesse outros planos. Depois de chegar à minha bicicleta, rapidamente a destravei e corri para casa, quebrando o que deve ter sido o recorde mundial de velocidade pedalada e, uma vez que cheguei, a realização me atingiu de que eu provavelmente estive encarando a morte de frente. Isso causou outro arrepio na minha espinha. Para relaxar, tomei uma bebida e sentei no sofá. E enquanto eu estava sentado com uma bebida na mão, olhando para a lareira, a pergunta começou a me inundar. Por que ele não me atacou? Por que ele foi embora? Ainda mais estranho como algo pode ser tão grande. Sem citar que isso não apareceu nas notícias locais. Como ninguém capturou isso na câmera? E se capturaram, foram silenciados pela mídia? Foram ridicularizados ou zombados? Ostracizados? Eu tinha todas essas perguntas, mas não tinha como encontrar nenhuma resposta. Além disso, era mesmo o que eu pensava que era?
Será que a criatura era um lobo feroz considerado extinto desde tempos pré-históricos? Afinal, tinha que haver uma explicação lógica. O tempo passou, meses se passaram e nunca contei a ninguém sobre meu encontro. Desde então, relataram-se mutilações de gado e documentaram grandes pegadas de animais. As pessoas dizem que é um urso, né? Ou uma matilha faminta de lobos. Dizem que essas histórias só aparecem à noite depois da lua cheia. Relatos de massacres de ovelhas surgiram no sul e leste do país, que foram confirmados como cometidos por um lobo. Desde então, só voltei a essas florestas de dia, mas mesmo assim ainda me sentia estranho, como se estivesse sendo observado e não fosse bem-vindo. Meus 2 encontros me levaram a explorar contos e lendas holandesas e europeias sobre lobisomens. E para resumir o que encontrei, disse que os lobos cinzentos europeus eram os mais audaciosos e agressivos do mundo. Tudo o que posso dizer com certeza é que, não importa o quão inacreditável pareça, sempre dê um pouco de confiança às velhas histórias que te contam, porque você pode estar encontrando algo diretamente da fantasia, apenas para deixar sua sobrevivência, sua vida ao destino. E se você se encontrar na Holanda, especialmente nas florestas em uma luz de 4 minutos, é melhor esperar que aquilo que você ouve uivando à distância esteja muito mais longe do que você pensa, porque não há como prever o que pode acontecer se vocês 2 se encontrarem. Boa sorte e boa noite. Encontrei o assassino da trilha no norte da Califórnia no fim dos anos 70, enquanto caminhava com um amigo. Encontrei-o em um afloramento rochoso no Monte Tan. Ele emanava uma vibração muito desconfortável, e nós não ficamos por perto. O encontro foi breve. Tentamos trocar amenidades como se faz ao ver alguém em um bom lugar para descansar. Mas foi estranho, e todo o acontecimento parecia errado. Então, meu amigo e eu optamos por continuar caminhando e foi o que fizemos. Nós simplesmente tivemos uma má impressão daquele cara, mas estranho bastante para marcar nós 2. Isso foi até alguns anos depois e a foto dele aparece no jornal. Se eu estivesse com minha namorada, talvez não saíssemos vivos de lá. Quem sabe? Isso foi quando eu tinha 13 anos. Estava no acampamento da igreja próximo a um penhasco. Meus 2 colegas de barraca e eu nos esgueiramos à noite para ver as estrelas. A vista era magnífica. Como éramos da cidade, estar na floresta era emocionante, pois não víamos tantas estrelas em casa. Caminhamos até o penhasco e ficamos lá em silêncio por minutos. Do outro lado do vale, vejo uma luz na montanha. Eu presumi que era um carro porque estava indo de lado, como se estivesse em uma estrada, mas então começou a descer direto pela montanha, o que seria impossível para um carro, pois não há estradas que desçam diretamente por ela. A luz começou a acelerar e estava indo direto para nós. A luz chegou ao pé da enorme montanha em 2 a 3 minutos. Devia estar indo pelo menos a 70 milhas por hora. Todos nós mantivemos nossa posição sem dizer uma palavra. Quando chegou ao vale, foi ainda mais rápido e ainda estava vindo direto para nós. Vimos que ainda tinha apenas uma luz massiva em vez de 2 como um carro, e era enorme. Eu não acho que uma moto de trilha poderia ter uma luz tão grande, mesmo no escuro. A lua estava tão brilhante que nem precisava de faróis. Corremos quando ele alcançou 3/4 do vale. Foi estranhamente aterrorizante. Quando a luz surgiu lá, sentimos um horror pesado que só mencionamos uma vez. Uma amiga achou tão assustador que nos empurrou para passar por nós enquanto corríamos morro acima a caminho do acampamento. Na manhã seguinte, contamos aos adultos sobre isso e eles realmente não acreditaram em nós. Um deles contou que viram um homem estranho bisbilhotando e a luz serviu de aviso para voltarmos ao acampamento. Acho que estar a 1 milha no escuro como adolescentes de 13 anos é bem perigoso.
Eu não acredito em fantasmas e espíritos, e poderia ter sido apenas uma moto de terra ou algo assim, mas eu não senti esse mesmo nível de terror desde então. No ensino fundamental, eu trabalhava na escola durante o verão, fazendo pinturas em geral e ajudando os caras da manutenção. Dirigimos até o meio da floresta da Flórida para buscar tábuas de pinho para as novas arquibancadas do ginásio. Ao chegarmos ao Moinho às 7, tudo estava fechado pela polícia. Eles acharam latas de gasolina e frascos de comprimidos em um bosque da fazenda, indicando abuso de substâncias por jovens, mas a polícia estava lá por restos humanos encontrados. Eu era bastante jovem e não me lembro de nada além do meu ponto de vista de criança. Mas me lembro de ver riscos escuros de sangue subindo pelos troncos de vários pinheiros. Desde então, aprendi com os caras com quem estava na época que um adolescente teve sua vida encerrada por um urso após atacá-lo, e o sangue era ou do urso ferido subindo em uma árvore ou arrastando uma pessoa ferida para cima com ele. Mas tenho certeza que você concorda comigo que ursos não fazem isso. E não consigo imaginar um urso ferido subindo vários pinheiros seguidos enquanto sangra assim. Então, tecnicamente, eu vi algo assustador enquanto trabalhava em uma área remota. Busque por vítimas do Moinho Lakeland para encontrar. A história da morte do garoto estava no jornal local. Então eu moro em uma cidade de tamanho médio com uma mistura de áreas urbanas e rurais. O ponto de ônibus que uso costuma ser uma boa mistura. Tem prédios por perto, enquanto também tem entradas para as florestas circundantes próximas. Uma manhã, esperando o ônibus, percebi que ele estava atrasado. Fiquei irritado e decidi, já que estava entediado, que iria para essa pequena passagem, trilha que ficava por perto. Não o caminho todo, só até onde as árvores me isolariam. Depois de um tempo verificando meu celular, ouvi o ônibus parar, na parada um pouco mais adiante da minha. Voltei para a parada, então cheguei lá e tive uma resposta de luta ou fuga muito intensa, quase como se uma arma de fogo tivesse sido disparada. Viro-me para ver essa criatura agachada saindo da área isolada em que eu estava. Está escuro como breu, seus braços tinham metade do corpo, a cabeça parecia uma borracha nova, e o mais assustador era seu tamanho. Era facilmente do tamanho de um telefone ou de um poste de luz. Ele se erguia sobre mim e tudo ao seu redor. Suas mãos eram grandes e seus dedos eram grossos e tinham cerca do tamanho da metade do meu braço. Não sabia se corria, pois essa coisa poderia me alcançar rápido. Ele saiu da passarela e ficou me olhando por um tempo. O ônibus chegou e abriu as portas. Olhei para o ônibus, depois para a criatura, mas ela sumiu. Desapareceu. Eu olhei para o motorista do ônibus e seu rosto estava normal. Presumi que ele não tinha visto nada. Entrei no ônibus e chorei baixinho por alguns minutos. Eu não sei se isso está correlacionado ou não, ou se é apenas minha mente, mas naquela noite eu tive um sonho, onde a mesma coisa aconteceu, exceto que o ônibus não apareceu e aquilo me despedaçou. Meu amigo chamou isso de o homem da linha, mas não ligo para dar nome. Voltei ao ponto de ônibus nas semanas seguintes. E toda vez que faço isso, sempre verifico se está lá. E aconteceu de novo. Uma vez, enquanto voltava da igreja, em um lado voltado para a montanha, tive a mesma resposta de luta ou fuga e fiquei parado. Olhei para a esquerda, onde estava a mão gigante da coisa. Ele me notou, então saiu do mato em minha direção. Mas eu corri e vi ele se levantar, e era facilmente tão alto quanto a igreja. Corri, peguei o carro e saí dirigindo. Me perguntei o que teria acontecido se não tivesse corrido. A outra história é da noite passada. Eu tentava dormir, mas acordava com o coração batendo forte e uma descarga de adrenalina. Não só isso, mas eu ouvi vibrações de batidas e galhos quebrando na parte de trás da minha propriedade. Levantei, olhei pela janela e vi algo que me deixou acordado o resto da noite.
No carro do meu colega de quarto havia uma impressão de mão lamacenta e chuvosa maior do que o meu tronco. Naquela manhã, levantei, fui à parada de ônibus e vi duas coisas que nunca esqueci. Vi uma pegada gigante, quase metade do meu corpo. Também vi minha vizinha, lamentando o fato de que a aparente tempestade havia arrancado uma de suas árvores do chão. Mas eu não acho que isso foi a tempestade. Isso não é ficção e eu realmente não sei o que fazer. Uma vez, fiz uma trilha em um parque estadual com um amigo, cerca de meio quilômetro fora da trilha e a 5 milhas do início. Foi lá que encontramos uma blusa de mulher, alguns jeans que estavam rasgados do zíper até o gancho e um par de calcinhas. Tudo parecia muito sujo, como se estivesse lá há muito tempo. Isso me assustou, principalmente porque não eram roupas adequadas para uma caminhada de alguns quilômetros. Nós relatamos isso para a estação dos guardas florestais e eles disseram que iriam verificar, mas não tenho certeza se eles realmente fizeram isso. Ao chegar em casa, procurei crimes na área nos últimos anos, mas não encontrei nada. Desde então, não voltei àquelas florestas sem um grupo. Quem sabe? Pode haver algum segredo mais sombrio, ainda espreitando naquela floresta, esperando para ser descoberto. Eu voo helicóptero sobre linhas de energia em partes remotas do país. Uma vez, vi o que pensei ser uma perna humana saindo da floresta em uma pequena clareira entre as árvores. Isso me abalou tanto que voltei ao local e chamei alguns dos homens da equipe de terra para voltar e olhar enquanto eu pairava o mais baixo que podia sem bater as hélices nas árvores. Quando chegamos lá, ele disse que não consegue ver exatamente o que é. Voltamos e pegamos um par de binóculos para que ele pudesse dar uma olhada mais de perto. Acontece que era uma vaca. A questão era que ela não tinha pele, nenhuma mesmo. Uma vaca perfeita sem nenhuma de sua pele. Nenhum animal havia comido, então estava intacta. Não havia fazendas por um raio de 50 milhas. E eu ainda não tenho ideia de como ela acabou lá da maneira que estava. Ainda me lembro do caramba, isso é um corpo, sentimento que tive quando penso nesta história. Eu costumava trabalhar para uma empresa de tecnologia da informação na indústria de jogos, cujo escritório ficava no meio do nada, cercado por fazendas e florestas. Um dia, um dos membros da equipe de desenvolvimento voltou de uma caminhada na floresta visivelmente chateado. Acontece que ela encontrou uma raposa morta. Preocupava que ela disse estar pendurada em uma árvore, parecendo ter sido colocada ali de propósito. Então, um pouco mais tarde, alguns de nós fomos lá para dar uma olhada. Achamos uma clareira com uma raposa morta pendurada. Ao examinar, vimos que ela estava pendurada pelo pescoço com um corte das bolas à garganta e todas as entranhas removidas. Ficamos bastante enjoados com aquilo. Nós atiramos do galho e jogamos nos arbustos longe do caminho e da clareira. Até hoje, eu não tenho ideia de por que ou como estava naquele estado. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu, há 2 anos. Meu nome é Grisha. Nos últimos 5 ou 6 anos, só 2 amigos estiveram comigo na alegria e na tristeza. Moramos a 5 minutos um do outro em uma área rural nas colinas do Vale do Rio Ohio, sudoeste de Ohio. Meus amigos se chamam Garrett e Oscar, e meu irmão, que faz parte do nosso grupo de amigos, se chama Chris. Garrett e Oscar são, na verdade, vizinhos de porta. Ambos vivem em terrenos de tamanho decente que eles não possuem de fato. Há muitas terras agrícolas e floresta densa. Atrás da casa do Garrett há pequenos lagos onde pescávamos. A casa dele era pequena e em más condições, enquanto Oscar morava em uma de tijolos, média. No verão íamos para a casa do Oscar, pois os pais dele estavam no acampamento, e nas outras estações íamos para a casa do Garrett ou para a minha.
Isso é meio relevante, mas principalmente para a configuração. Como falei, isso foi há cerca de 2 anos. Agora, uma coisa que você precisa saber sobre nós é que somos entusiastas de armas de fogo. Então, quando um dos meus amigos me ligou e me disse que comprou um novo rifle, eu sabia que íamos atirar antes do dia acabar. Peguei minhas armas como Chris e fomos de jipe até a casa do Oscar. Ainda era cedo, cerca de 3 da tarde, e menos de 5 minutos depois que chegamos, um Chevy Impala preto entrou na garagem anunciando a chegada do Garrett. Ele trouxe rifle e pistola. Atiramos por algumas horas, dando tiros aleatórios em alvos de madeira que Oscar tinha construído no quintal dele e gastamos uma boa quantidade de munição. Decidi que queria algo para beber, então entrei no Jeep e dirigi por cerca de 10 minutos até o posto de gasolina mais próximo. Depois de chegar ao posto de gasolina e pegar algumas latas do Néctar dos Deuses, que é claro, eu me refiro ao Monster, voltei para a casa do meu amigo. Quando voltei, vi todos os 3 deles parados na porta ao lado da casa. Oscar tinha uma expressão muito inquieta no rosto. Nós saltamos do jipe e caminhamos até ele e perguntamos o que estava acontecendo. Garrett me disse que ouvimos coisas estranhas na floresta há alguns minutos. Perguntei do que ele falava e o que queria dizer com coisas estranhas. Eles começaram a explicar que ouviram algum tipo de vocalização alta que soou entre um uivo de coiote e um uivo. Nenhum de nós tinha ideia do que poderia ter sido, então optamos por esquecer. Entramos, jogamos por algumas horas, mas me entediei. Comecei a navegar no Furchan no celular e perdi a noção do tempo. Estava ficando tarde. Garrett tinha saído para fumar um cigarro. Oscar estava no banheiro e a namorada do Chris veio e o pegou. O cachorro do Oscar latiu de repente e me assustou. Ouvi Garrett voltando para dentro de casa bastante rápido e perguntei a ele o que estava acontecendo e se algo estava errado. Vá e veja por si mesmo, ele disse. Saí curioso para ver por que os cachorros latiam e, ao abrir a porta, fui atingido pelo cheiro. Nunca senti cheiro pior na vida. Imagine o cheiro de um cachorro molhado, o cheiro de um veado morto apodrecendo ao sol e o cheiro de um aterro sanitário. Combinados. É a melhor forma que posso descrevê-lo. Afastado pelo mau cheiro, voltei e disse ao Garrett que entendo por que ele entrou tão rápido. Os cães estavam latindo e pareciam estar ficando mais agressivos. Quando Oscar finalmente saiu do banheiro, perguntando sobre o que era toda aquela confusão, Garrett explicou sobre o cheiro e Oscar parecia mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele também estava irritado, achando que alguém invadia. Ele pegou as armas e saiu para observar a área. Ele pediu que ficássemos em casa até ele voltar. Concordamos sem pensar muito e comecei a navegar no Furchan. Fiquei assustado quando ouvi o som de um cachorro latindo, seguido por 5 tiros em rápida sucessão. Alguns minutos depois, Oscar entrou pela porta, nos instruiu a pegar nossas próprias armas e disse que havia um cara alto em um traje de ghillie que acabara de tirar a vida de um de seus cachorros. Pegamos nossas armas e o seguimos para fora, ficando perto dele o tempo todo. No quintal, achamos um dos seus cachorros. A garganta estava rasgada. Não era um cachorro pequeno, mas uma grande mistura de poodle. Um dos realmente grandes perto de nós, vimos o outro cachorro acuado em sua casa. As vacas no pasto do outro lado da estrada estavam mugindo como se estivessem com medo e agitadas. E eu perguntei ao Oscar para explicar o que estava acontecendo, e ele me disse que, do outro lado do celeiro onde ele ouviu o cachorro gritar, ele contornou a esquina e viu uma figura que parecia um grande cara em um traje de ghillie, correndo em direção à floresta. Ele atirou tentando acertar a perna dele para incapacitá-lo, mas sabia que não conseguiu. O mesmo cheiro que ele descreveu anteriormente estava no ar, mas era fraco. Garrett e Oscar tinham lanternas nos rifles e eu na pistola. Pendurei o rifle nas costas, saquei a pistola e nos espalhamos para procurar na área. Eu não estava esperando encontrar nada. Eu podia ver Garrett indo para a outra extremidade da propriedade,
e Oscar estava se movendo em direção ao pasto das vacas. Voltei ao celeiro, acendi um cigarro ao entrar e senti gotas de chuva me atingindo. Entrei no celeiro para fumar, fiquei lá por menos de 1 minuto quando ouvi outro tiro vindo da direção para onde Garrett foi. Fui naquela direção e vi Oscar indo também. Enquanto estávamos a caminho, Garrett disparou mais 3 tiros. Em que você está atirando? Perguntei. Vi o cara, mas... A voz de Oscar estava trêmula e abafada. Não parecia um cara. Garrett deu um gole pesado e continuou a explicar. Parecia um cachorro grande ou um lobo. Vi claramente seu focinho, orelhas e ele parado atrás dos arbustos. Mas estava em suas patas traseiras. Ele parou, tirou um cigarro, mãos tremendo, mas ainda conseguiu acendê-lo. Eu acho que devia ter cerca de 6 pés de altura, ele continuou a dizer. Do que você está falando? Você sabe que não há lobos por aqui e os coiotes não são tão grandes. Você acha que um coiote teria coragem de atacar e matar meu cachorro? Temos que estar lidando com algum eremita vestindo peles, viciado em metanfetamina ou algo do tipo. Meu amigo explicou que estimou a altura usando como referência uma árvore a cerca de 350 pés de distância. Então todos nós fomos ver do que ele estava falando, e então a chuva começou a aumentar e o vento também estava ficando forte. O estrondo do trovão nos deixou todos em alerta, e com certeza, quando chegamos à árvore, que era um grande bordo, o galho que ele usou para determinar o tamanho estava a cerca de 8 pés do chão, segundo nossa estimativa. Decidimos colocar o outro cachorro na garagem e mantê-lo seguro de quem quer que seja, ou o que quer que esteja nos perturbando. O cachorro estava em uma casinha pequena, mas quem vive na área rural sabe que viciados sempre acham um jeito de invadir lugares proibidos. Todos nós voltamos para casa, trancamos o cachorro e ficamos lá. Devemos só ir embora? Podemos ficar na casa do Grisha até de manhã, disse Garrett. Lembrei que Chris e a namorada estavam lá, e seu rosto logo mostrou desgosto. Todos odiávamos a namorada do Chris, pois ela era irritante e ninguém queria lidar com ela. Então decidimos unanimemente nos entrincheirar com nossas armas e ficar acordados em turnos. Já passava da meia-noite neste ponto e eu me ofereci para fazer o primeiro turno até cerca das 2 da manhã, enquanto os outros 2 rapazes desmaiavam. Fiquei olhando a janela e me entediei após a adrenalina passar. Peguei minha mochila e tirei um charuto Gurkha finamente trabalhado e saí para a varanda dos fundos, acendi e comecei a relaxar. Fiquei lá uns 10 minutos quando ouvi as vacas fazendo mais barulho e o outro cachorro latindo agressivo na garagem. Fiquei novamente em alerta e coloquei meu charuto no cinzeiro. Peguei meu rifle e o segurei com a segurança desativada. Certifiquei-me de não me afastar muito da luz da varanda, mas avancei o suficiente no campo para ver movimento na linha de árvores. Não consegui identificar, mas entre as árvores e a vegetação, vi lampejos de uma figura cinza. Comecei a me sentir desconfortável, então comecei a recuar para a casa. Ouvi o farfalhar na brisa. Parecia que estava se movendo em minha direção, e eu apontei meu rifle para aquela direção. Eu tinha 10 tiros para me defender antes que eu pegasse minha pistola se algo estivesse acontecendo. O farfalhar parou. Eu ainda não conseguia ver nada. Eu estava mais ou menos a meio caminho entre o alpendre e a linha das árvores, e o tempo parecia ter parado. Eu senti como se estivesse parado ali por horas. Virei-me e corri ao ouvir algo surgir da vegetação atrás de mim. Eu cheguei à porta dos fundos, a joguei aberta, lutando para recuperar o fôlego devido a anos de fumo. Garrett e Oscar acordaram. O turno de Garrett ia começar, contei o que houve e eles sugeriram que eu descansasse um pouco. Acordei e todos ficamos até o amanhecer. Deitei-me no sofá e consegui de alguma forma cochilar e fui acordado pouco tempo depois pelo Garrett me sacudindo. Temos que ir agora, ele disse em um tom de pânico. Oscar saiu há meia hora e ainda não voltou.
Ainda meio adormecido, demorei para assimilar. Oscar se foi? Perguntei, tentando entender o que ouvia. Eu me sentei e pedi para ele explicar. Ouvimos as vacas lá fora, primeiro irritadas e depois assustadas, até que algumas passaram pela cerca. Oscar foi ver o que assustou elas e pediu para chamar a polícia se não voltasse em 10 minutos. Enquanto amarrava minhas botas, falei: esqueça isso. Oscar é nosso irmão, não podemos deixá-lo, vamos buscá-lo. Concordei sem hesitação. Pegamos todo o nosso arsenal e saímos, trancamos a porta atrás de nós, e eu pude ver o local na cerca onde as vacas haviam passado. Cruzamos a estrada e entramos no pasto. Este pasto é enorme. Parte dele é apenas grama, mas também tem pequenos lagos, mas a maior parte é uma floresta. Floresta plana. O tipo com pouco subbosque e árvores mais espaçadas. Um ótimo lugar para o gado e um ótimo lugar para caçar também. Acho que são ao menos 200 acres. Barrett também caçava nessa terra do fazendeiro. Ele estava liderando o caminho quando ouvimos uma longa sequência de tiros rápidos, seguidos por uma breve pausa e depois mais 9 tiros. Era claramente Oscar esvaziando sua arma, pegando sua pistola e esvaziando-a também. Corremos nessa direção, mesmo parecendo longe. Chegamos à área arborizada da propriedade e chamamos Oscar. Continuamos seguindo na direção de onde ouvimos os tiros, e o pânico começou a se instalar a cada momento que passava. Garrett perdia a calma e eu também. Ele de repente disparou um tiro e começou a correr. Lá está ele. Isso tem que ser ele! Ele estava gritando. Eu corri atrás, mas estava tendo dificuldades para acompanhar. Diminua a velocidade. Eu gritei, tentando fazer com que ele ouvisse. Precisamos ficar juntos, mas ele não ouviu sua luz. Estava balançando para frente e para trás enquanto ele corria, e eu continuei a seguir. Eu escorreguei em uma pilha de lama e peguei tudo na minha boca. Olhei para cima justo quando estava recuperando minha orientação. Ao olhar para cima, vi uma silhueta parada a 50 pés. Parecia um grande pastor alemão em pé nas patas traseiras. Suas orelhas estavam apontando para cima. E seu focinho parecia que estava apontando para uma direção diferente. Olhei para baixo e vi que ele não tinha patas dianteiras, mas o que pareciam ser braços com mãos e dedos terminados em garras. Parecia estar coberto por um pelo cinza emaranhado, mas o que mais se destacava eram seus olhos amarelos penetrantes. Vi ele correr na mesma direção de Garrett, então me levantei rápido e comecei a persegui-lo. Se Garrett estivesse em perigo, eu tinha que fazer algo e corri. Comecei a ouvir tiros e eventualmente vi a luz de Garrett à distância. Ele parou de atirar e apontou a luz para o chão como se recarregasse. Eu gritei e perguntei se ele tinha visto. Ele olhou e notou o Oscar no chão, com as costas contra uma árvore, e perguntou se ele estava bem. Ele só está desacordado, respondeu. Temos que levá-lo para casa. Pegamos ele, colocamos um braço em seus ombros e voltamos para casa. Sabíamos, devo dizer que estávamos sendo observados. Ouvíamos movimento ao nos mexer que cessava ao pararmos. Saquei minha pistola com a mão livre e acendi a luz acoplada, enquanto meus olhos ardiam de suor. Garrett e eu estávamos sem fôlego e ainda tínhamos muito a caminhar. Após cerca de 20 minutos, Oscar acordou. Paramos para perguntar o que houve, mas ele foi interrompido pelo som de um galho quebrando. Garrett e eu miramos nossas luzes naquela direção e vimos o já conhecido lampejo cinza na borda da luz. Virei-me e disparei 3 tiros. Ouvimos um rosnado e o som de algo grande correndo para longe, e então nós saímos correndo. Se eu tivesse controlado o tempo e a direção também, deveríamos ter saído da linha de árvores em 10 minutos e então ver a luz da casa. Felizmente eu estava certo. Corremos pelo pasto, chegamos à cerca, atravessamos a rua e eu pedi ao Oscar para destrancar a porta. Ele não conseguia encontrar as chaves. Então tentamos a janela. Fomos atrás da casa, tiramos o ar-condicionado da janela e Oscar entrou por ela.
Ele deixou a gente entrar e a noite seguiu tranquila. No dia seguinte, falamos com o dono do pasto. Ele encontrou 3 de suas vacas mortas e parcialmente comidas. Ele achou um rastro de sangue que ia da área arborizada à casa e depois seguia até a borda da propriedade. Ele achou as chaves do Oscar no chão onde ele foi nocauteado e onde o encontramos. O fazendeiro disse que o rastro de sangue ia até a terra de um velho eremita que mora em um trailer na floresta. Dizem que ele nunca sai, recebe comida de parentes e há rumores de envolvimento com o ocultismo na juventude. Contamos tudo ao fazendeiro, mas ele não acreditou, achando que vimos coiotes raivosos ou cães selvagens. Então, o que poderia ter sido era um criptídeo semelhante a um lobo, um lobisomem, um homem-cão. Meu amigo ainda mora na mesma casa e ele não viu ou ouviu nada desde então. Meu pai e eu caçávamos nos Poconos. Eu e meu pai estávamos sentados em uma torre de caça no frio, quando ouvimos algo parecido com antigos cânticos religiosos em latim, cantados em grupo enquanto caminhavam em linha. Continuou se aproximando até vermos movimento a cerca de 20 metros à frente, e então vimos um grupo de cerca de 10 a 30 pessoas, todas de branco segurando velas, e então cerca de 5 pessoas a mais com rifles e espingardas de pé na frente e atrás, nas laterais. Deixamos eles passarem e nos encararam o tempo todo, foi assustador demais. Cerca de 10 minutos depois que eles passaram, fomos até onde eles estavam, estava nevando lá fora. E não havia nenhum passo na neve e até hoje ainda não sabemos o que diabos vimos. Eu cresci em uma fazenda e no ensino médio eu costumava brincar com meus amigos me escondendo e fazendo eles me procurarem. Uma noite meu amigo estava em casa e estávamos esperando por esse outro cara. Vemos ele chegar, então começamos a correr para nos esconder. É engraçado porque eles têm que andar por um lugar desconhecido ou ir perguntar aos meus pais e serem informados que terão que me encontrar. É como um esconde-esconde forçado. De qualquer forma, nesta noite, meu amigo se escondeu em um dos prédios enquanto eu corria para as árvores. Enquanto me escondia sob arbustos, ouvi uma respiração parecida com a de um humano. Não havia animais por perto, e isso me assustou tanto que saí do esconderijo para encontrar meu amigo. Fiquei desconfortável o resto da noite. Durante a noite, meu pai ouviu algo e foi investigar. Na manhã seguinte, ele descobriu que uma de nossas vacas foi morta e esquartejada. Uma vez eu estava passeando com meu cachorro e um amigo que dizia que podia ver espíritos perto de alguns penhascos, e pegamos uma trilha super crescida e havia uma toca de coelho onde meu cachorro parou. Olhou fixamente para ela e depois correu. Depois ouvimos sons de arranhões metálicos vindo daquela toca e uma sensação de estranheza me invadiu. Meu amigo se assustou pra caramba e saiu correndo. Eu também corri. Ao chegarmos em casa, meu cachorro tremia e olhava pela janela. Meu amigo e eu não descobrimos o motivo. Dias depois, houve um deslizamento de terra lá, desmoronando o penhasco e provavelmente matando ou destruindo o que quer que estivesse se escondendo lá. Talvez nunca saberemos. Eu acampava na Flórida, na trilha dos Apalaches. Fui abordado por um grupo de homens com aparência de consanguíneos que começaram a gritar comigo. A princípio, eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas à medida que meu cérebro processava lentamente, eu entendi o seguinte: nós poderíamos te eviscerar e ninguém ouviria você gritar, e começaram a apontar seus rifles para mim. Eu decolou no pântano e ouvi tiros atrás de mim, e eles pareciam genuinamente desapontados por terem errado. Eu não acampo sozinho, nem desarmado, mas... Eu era um geólogo de campo no interior, cerca de 12 horas ao norte de Adelaide.
Um dia eu estava dirigindo o caminhão e vi o que parecia ser um mastro de bandeira surgindo no meio do nada. Eu não estava perto de uma fazenda ou de qualquer outro lugar onde as pessoas estariam, então decidi dirigir até lá e verificar. Era um cachorro morto, empalado em uma estaca do traseiro à boca. Tirei fotos e pedi ao meu chefe para chamar a polícia, mas fiquei assustado pelo resto da tarefa, achando que um maníaco estava lá fora comigo.